príncipe, meu hóspede, meu homem. Vamos lá. Orar. Orar por esse campo de batalha chamado casamento. Vamos lá orar por esse campo chamado casamento. Quem não comprou o livro, tá de promoção, parece na Amazon. Está a minha semeadura para vocês, ler esse livro junto com vocês. Esse livro, eu tenho aprendido muito com ele. Desde quando eu era solteira que eu tô lendo esse livro. E hoje é sexta-feira à noite. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui buscando a nossa bênção, não? Que às vezes a distância nossa pro nosso milagre. Ó, ela comprou pela Shopee, a Karine. Foi quanto, Karine? Diz aí pro pessoal, tá de quanto desse livro? Muito boa noite a todos. Tem gente aqui, ó, de todos os lugares. São Paulo, Japão. Aí tá bem barato pro preço que tava antes. Então vamos lá. O tema de hoje, eu vou esperar vocês dar um aviãozinho para uma mulher casada. Dar um aviãozinho para uma mulher casada para orar aqui com a gente. Biazinha, recém-casada. Já sabe que temos que pagar um preço de oração todo dia pelo nosso casamento. Que casamento, só Jesus mesmo na causa. Só Jesus na causa. Sem Jesus na causa, eu nem acredito. Nem acredito em casamento. Olha aí, ó. Uma amiga abençoou a outra com esse livro. Olha aí. Eita, fez uma plantação forte, viu? Porque a colheita, imagina, plantou oração na vida de um casamento. Imagina a colheita que não vai ser. Então vamos lá. Estou na página 52, no capítulo 18. E a oração de hoje é muito, muito especial. Olha só a oração de hoje. Quando nós queremos que Deus renove o nosso casamento. Olha que oração especial que ela vai fazer hoje. Quando nós queremos que Deus renove o nosso casamento. Quem não quer, né? Quem não quer que Deus renove o nosso casamento? Aí vamos ver o versículo que ela usa como respaldo para dizer para Deus: Deus, o que eu estou te pedindo está de acordo com a tua palavra. Então vamos lá. Vamos ver qual é a palavra que ela diz. Ela usa aqui Isaías 43, 18 e 19. Ela diz assim, ó: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. A página é 52, tá, gente? O tema da oração dela de hoje, repetindo, é quando nós queremos que Deus renove o nosso casamento. Ah, que delícia. É com Jesus mesmo, renovar. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, que promessa! Olha que promessa linda, Isaías 43, 18 e 19. Até no deserto. Olha só, Deus dizendo, eu vou abrir um caminho e riachos. Ou seja, vem uma provisão de Deus no meio do nosso deserto.
Vem um renovo de Deus dentro do nosso casamento. Está aqui garantindo. Isaías 43. Então vamos lá. Ela fala assim: todos nós atravessamos momentos na nossa vida em que precisamos de uma nova vida no casamento. Sentimos a pressão, a tentação, a mesmice ou até mesmo um declínio na relação. Quando as águas passadas mais se assemelham a um rio de mágoas, apatia ou preocupação, sabemos que sem a renovação do Senhor em nós, ela está dizendo assim, ó, a renovação do Senhor em nós, não conseguiremos sobreviver à correnteza, que cresce de maneira lenta e constante. A boa notícia é que Deus diz que fará isso. Afinal, Ele é o Deus dos novos começos. Mas isso só ocorre se tomarmos a decisão de esquecer o passado. Somos renovados quando aceitamos Jesus no nosso coração. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Falando que as coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Mas no casamento é fácil demais agarrarmos-nos às antigas decepções, aos maus entendimentos, às divergências e aos insultos. Apegamo-nos a um deserto de lembranças doloridas, porque não queremos sofrer novamente as mágoas, as decepções, os maus entendidos, os desrespeitos, a briga e os insultos. Quando você se apega a emoções e pensamentos negativos do passado, eles permanecem sempre vivos em sua mente. E com isso você também não permite que seu marido os esqueça. Sua mente se fixa neles porque você sente que a situação não foi resolvida e continua a machucar. Somente Deus pode dar a você e ao seu marido um novo começo e ajudá-los a esquecer tudo o que houve no passado. Somente Ele pode abrir um caminho no deserto da falta de comunicação e das intenções mal interpretadas e criar um rio de purificação e restauração que flua nas áreas secas de seu relacionamento. Há ocasiões em que todos nós precisamos de uma vida nova no casamento e somente o Deus da renovação é capaz de realizar isso. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Tem algum pecado que você e a gente cometeu e a gente queria realmente ser perdoado por Deus, assim? Queria tomar posse daquele versículo que Deus fala assim, ó: quando você se arrepende genuinamente, quando você se arrepende de todo o seu coração, eu me esqueço desse pecado. Tem ideia? Tem algo que você fez de muito errado, assim, que você machucou o coração de Deus? Mas se você se arrependeu de todo o coração, Deus já sabe que você se arrependeu. Mas se você não falou para Ele ainda, então fala para Ele: Deus, eu me arrependo de todo o meu coração daquilo que eu fiz. Pode ser 15 anos atrás, 25 anos atrás. Você precisa colocar na luz esse arrependimento, tá? E se você tem um arrependimento assim que você não se sentiu ainda perdoada por Deus, sabe? Você não sentiu ainda assim, poxa, eu tenho que ficar pedindo perdão todo dia a Deus praticamente por esse pecado, porque eu não consigo receber o perdão dele. Então,
Isso é um sinal de que você não conhece o amor de Deus ainda. Você não conhece a graça de Deus. A graça de Deus capaz de perdoar o seu pecado. Tá? Então pede a Deus para conhecer. Senhor, me deixa conhecer esse amor que você tem por mim, que me faz me ser livre desse erro que eu cometi no passado. Aí eu vou te dar outra dica. Depois que você pedir a Deus perdão, né? E se você não se arrependeu ainda, você pedir ajuda para se arrepender, pede a Deus para você entender que Ele esquece do seu pecado quando você verdadeiramente se arrepende. Tipo, você pediu de todo o coração perdão a Deus. Aí no outro dia, você quer pedir perdão pela mesma coisa. Aí sabe qual é a resposta de Deus para você? Deus diz assim, você está pedindo perdão de quê? Que eu já não me lembro mais. Porque Ele é fiel à palavra dEle. Deus é fiel à palavra dEle. Então, se Ele diz que Ele te perdoa, e ao ponto de esquecer do teu erro, então seja livre nisso, tá? Então, muitas vezes eu faço essa oração, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor esquece o meu pecado, quando eu me arrependo de todo o coração, eu também quero esquecer o meu pecado. Eu quero nem lembrar mais. Porque se o Senhor, eu já pedi perdão, o Senhor já me perdoou e o Senhor esqueceu, agora eu quero esquecer também. Tá bom. Eu quero esquecer também. Então, faz isso, sabe? Pede perdão a Deus. Entende que Ele te perdoa e que Ele até esquece do seu pecado. E pede para você também esquecer do seu pecado. Beleza? Não é bom com a gente? Agora nós vamos pedir pro outro que nos magoou, né? Porque e principalmente a pessoa do nosso marido, se a gente convive com ele. Se a gente viver com uma mágoa que ele causou para nós, todos os dias trazer essa mágoa, né? O cara pode até já ter se arrependido disso. E se não se arrependeu, a gente já fez orações aqui pedindo a Deus para que ele se arrependa. Então, escreve uma carta pedindo a Deus, Deus, toca no coração do meu marido, para que ele se arrependa disso. Traz luz sobre o coração dele. Mas se você sabe que já passou, na cabeça dele já está resolvido, então é com você também, Deus. Me ajuda a perdoar e esquecer do pecado dele, para eu não ficar trazendo à tona todo o tempo. Porque imagina se Deus fizesse isso com a gente, todo o tempo trazendo à tona o nosso pecado. Ah, não, mas você lembra de 1983? Você lembra de 1997 que você fez? Você lembra de 2008 que você fez? Deus não faz isso com a gente. Deus é capaz de nos perdoar. Então, se a gente quer ter um casamento, nós temos que pedir a Deus um coração livre da mágoa e das más memórias, tá? Eu tenho uma amiga que ela encontrou o marido dela na cama com outra. E ali ficou o lance, né? Ele se arrependeu, ele pediu muito perdão e tudo. E aí ela ficou na decisão, ou eu vou adiante, ou eu não vou adiante, né? Mas ela decidiu perdoar ele. Mas você acredita que nunca mais ela citou, nunca mais saiu da boca dela esse pecado dele? E isso transformou a vida dele, porque ele nunca mais foi alcançado pela tormenta daquele dia. Ela liberou perdão sobre ele, mas do fundo do coração dela. E eles estão super felizes hoje. Já passou realmente aquilo, porque Deus verdadeiramente
renovou e fortaleceu aquele casal. Eles não ficaram fundamentados na dor, né? Na falta do perdão. Então vamos orar? Vamos orar aqui, né? A oração de hoje. Eu oro daqui e você ora daí. Eu peço renovação daqui e você pede renovação daí pro seu casamento, tá bom? Vamos lá. Senhor, peço-te que teu Espírito renove o nosso casamento. Torna tudo novo em nós, individualmente e em conjunto. Dissolve o sofrimento do passado que teima em vir à superfície para sufocar nosso diálogo. E, acima de tudo, nossa esperança e alegria. Se estivermos presos na armadilha de um deserto que nós mesmos criamos, liberta-nos e mostra-nos o caminho que devemos seguir. Se houver situações inflexíveis e áridas entre nós, que impeçam um novo crescimento, concede-nos um sopro renovador do teu Espírito, para trazer nova vida a nosso relacionamento. Ajuda-nos a esquecer as antigas conversas nocivas, que não têm lugar na vida de alguém que se entregou ao Deus dos novos começos. Elimina todo o entulho de egoísmo, teimosia, cegueira e incapacidade de enxergar além do momento ou de uma situação específica. Só tu podes levar embora as lembranças dolorosas, para não continuarmos a reviver problemas, mágoas ou injustiça. Só tu podes ressuscitar o amor, o entusiasmo e a esperança que um dia morreram. Ajuda-nos a perdoar completamente e a esquecer tudo. Olha que lindo. Ajuda-nos a focalizar tua grandeza em nós e não nos erros um do outro. Espírito Santo, sopra hoje nova vida em cada uma de nós e em nosso casamento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então vamos ser canal no nosso casamento do perdão de Deus, né? O perdão de Deus, ele é um perdão que libera perdão para nós e esquece. Tá bom? Teve alguém na Bíblia que entendeu o perdão de Deus. O nome dele é Pedro. Ele negou a Jesus, mas ele se arrependeu completamente. Foi um pouquinho difícil para ele aceitar que ele foi perdoado, mas ele entendia que Jesus era fiel o suficiente, amor o suficiente para perdoá-lo. E o melhor de tudo, para devolver o lugar dele de discípulo querido. E teve outra pessoa que não entendeu que Deus perdoa. Teve outra pessoa que não entendeu que Jesus tinha amor suficiente para perdoar. Aí sabe o que aconteceu com esse? Que não entendeu o perdão de Jesus? Ele quis se condenar. Porque ele não entendia do amor que libera, do amor que liberta. Então ele disse, o que eu fiz foi muito mal. Então eu mesmo vou me condenar, que é o Judas, né? O Judas, ele traz a condenação para o pecado da pessoa, e no caso dele mesmo. Então que a gente seja Pedro, seja como Pedro, que entende o perdão de Deus e que aceita o perdão de Jesus e recomeça como ele recomeçou. Tá bom? E aí a gente seja o canal desse amor para a vida do nosso marido, né? O canal daquele que perdoa. Então imagina o teu marido olhar para você e dizer assim, eu quero ser o Jesus, porque ele perdoa de uma maneira incrível, do modo que você me perdoa. Quando você me perdoa e você esquece, você não fica passando na minha cara.
Você me liberta, você me livra daquele meu erro, daquela minha vergonha. Você não fica trazendo à toa. Porque é isso que Jesus faz com a gente. Então, se Jesus faz com a gente isso, é o que a gente deve fazer pelo outro, né? É o nome da minha bebê, né? Ó, de graça eu te dou e de graça você dá para o outro, né? De graça, de grace eu te dou e de graça você dá para o seu marido. Amém? Boa noite, gente. Recebam aí a minha semente de oração. Declara para o teu coração: meu coração é uma terra fértil para entender e receber a palavra de Deus e também o perdão de Deus. Tá bom? Boa noite. Descanse em paz. E amanhã, Marcha Tonilda. Um beijo. Meu marido.